A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 177 de nosso podcast. Lemos o capítulo 21 do primeiro livro de Reis, os capítulos 21 e 22 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 78. Capítulo 21 do primeiro livro de Reis. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezraelita, possuía em Jezreel uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: Dá-me tua vinha para eu fazer uma horta, pois fica perto da minha casa. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei seu valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu Acabe: O Senhor me livre de te dar a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado, por causa da resposta de Nabote de Jezreel: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e não quis comer. Sua mulher, Jezabel, foi até ele e disse: Por que estás aborrecido e não queres comer? Ele respondeu: Eu conversei com Nabote de Jezreel e disse-lhe: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferires, te darei outra vinha em troca. Mas ele respondeu: Não te darei a minha vinha. Então sua mulher, Jezabel, disse-lhe: Mostra agora que és tu quem exerce o reinado em Israel. Levanta-te, toma alimento e alegra-te teu coração, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, lacrou-as com o selo real, enviou-as aos anciãos, aos membros da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: Proclamai um jejum e convocai Nabote diante do povo. Convocai 2 homens, filhos de Belial, para testemunhar contra ele. Tu amaldiçoastes a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens de sua cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que ela lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e convocaram Nabote diante do povo. Entraram os 2 homens, filhos de Belial, tomaram lugar na frente de Nabote e testemunharam contra ele perante o povo. Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. E assim levaram-no para fora na cidade e o apedrejaram até ele morrer. Depois mandaram dizer Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezreel não quis dar-te por direito, pois Nabote já não vive, está morto.
Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael, e dela tomou posse. Então veio a Elias, o tesbita, a palavra do Senhor: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que se encontra em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor: cometeste homicídio e ainda por cima tomastes a herança. E acrescentarás: assim fala o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal me flagraste, ó meu inimigo? E Elias respondeu: sim, eu te flagrei. Porque te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, farei cair sobre ti a desgraça. Varrerei a tua descendência, eliminarei da casa de Acabe todo macho, escravo livre em Israel. Farei com a tua casa como fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque provocastes a minha ira e levastes Israel a pecar. E também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou a sentença: os cães devorarão Jezabel diante dos muros de Jezrael. Da casa de Acabe, os que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se vendesse como Acabe, para, incitado por sua mulher Jezabel, fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Portou-se de modo abominável, venerando os ídolos com todas as práticas dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu aquelas palavras, rasgou as vestes, cobriu seu corpo com pano de saco e jejuou. Dormia envolto num pano de saco e andava abatido. Então veio Elias, o tesbita, a palavra do Senhor: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele procedeu assim, não castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei cair a desgraça sobre a sua casa. Capítulo 21 do segundo livro de Crônicas. Josafá adormeceu junto de seus pais e foi sepultado junto de seus pais na cidade de Davi. Seu filho, Jorão, tornou-se rei em seu lugar. Seus irmãos, filhos de Josafá, eram Azaria, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safarias. Todos esses eram filhos de Josafá, rei de Israel. O pai lhes tinha dado muitos presentes em prata, ouro e joias, além de cidades fortificadas em Judá, mas o trono ele deu a Jorão, por ser este o primogênito. Depois de assumir o reinado do pai e de consolidar seu poder, Jorão matou pela espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu o caminho dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha por mulher uma filha de Acabe. Fez o que é mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em consideração à aliança que fez com Davi, pois prometera manter sempre acesa uma lâmpada para ele e para seus filhos. Em seus dias, Edom rebelou-se contra o domínio de Judá e constituiu um rei para si. Jorão atravessou a fronteira com seus chefes e todos os carros de combate. Levantou-se de noite e atacou os edomitas que o tinham cercado, a ele e aos chefes dos carros. Edom se rebelou contra o domínio de Judá até hoje. Também Libna se rebelou naquele tempo contra o domínio de Jorão, pois ele havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Além disso, erigiu lugares altos nas colinas de Judá e assim induziu os moradores de Jerusalém à prostituição e transviou Judá. Então chegou-lhe um escrito do profeta Elias dizendo: assim fala o Senhor, o Deus de teu pai, Davi. Não quisestes os caminhos de Josafá teu pai e de Asa, rei de Judá, mas quisestes o caminho dos reis de Israel. Induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à prostituição, igual à prostituição da casa de Acabe, e por cima assassinastes teus irmãos da casa de teu pai, que eram melhores do que tu. Por isso, o Senhor fará cair uma desgraça terrível sobre teu povo, teus filhos, tuas mulheres e sobre todas as tuas posses.
tu mesmo ficarás gravemente enfermo de uma doença intestinal, que no decorrer do tempo fará sair teus intestinos. O Senhor suscitou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram contra a terra de Judá, a invadiram e puseram a mão sobre todas as riquezas que encontraram no palácio do rei, inclusive os filhos e as mulheres, deixando-lhes apenas o caçula dos filhos de Joacás. Depois de tudo isso, Deus lhe mandou uma doença intestinal incurável. Com o decorrer do tempo, ao cabo de 2 anos, a doença lhe fez sair os intestinos e assim ele morreu com dores horríveis. O povo não lhe queimou aromas, como fizeram para seus pais. Ele tinha começado a reinar aos 32 anos de idade e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar saudades e foi sepultado na cidade de Davi, porém não nos túmulos dos reis. Capítulo 22 do segundo livro de Crônicas. Os habitantes de Jerusalém puseram no trono a Ocosias, filho mais novo de Jorão, uma vez que os mais velhos foram mortos por um bando de assaltantes que junto com os árabes invadiram o acampamento. Assim Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, tornou-se rei. Ocosias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia e era filha de Anri. Ocosias seguiu os caminhos da casa de Acabe, porque a mãe lhe aconselhava para o mal. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, pois estes foram seus conselheiros desde a morte de seu pai para sua perdição. Seguindo-lhes o conselho, Ocosias partiu com Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, para o combate contra Azael, rei de Arã, em Ramote de Galaade, e os arameus feriram Jorão. Ele voltou para curar-se em Jezrael, dos ferimentos que sofreu em Ramá, no combate contra Azael, rei de Arã. Então Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, o filho de Acabe, em Jezrael, na sua enfermidade. Por disposição divina, essa visita a Jorão tornou-se fatal para Ocosias. Ao chegar, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, filho de Nanci, que fora ungido pelo Senhor para exterminar a casa de Acabe. Jeú, empenhado em executar o juízo contra a família de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os filhos dos irmãos de Ocosias, a serviço de Ocosias, e matou-os. Depois foi à procura de Ocosias. Este foi preso enquanto tentou esconder-se em Samaria. Foi conduzido a Jeú, que mandou executá-lo. Deram-lhe sepultura, pois diziam: ele é neto de Josafá, que buscou a Deus de todo o coração. Não havia na casa de Ocosias ninguém com condição de assumir a realeza. Atalia, mãe de Ocosias, ao saber que seu filho fora morto, pôs-se a exterminar toda a família real de Judá. Mas Josabete, filha do rei, retirou Joás, o filho de Ocosias. Ela o raptou dentre os filhos do rei que estavam sendo assassinados e, com sua ama, colocou-o no quarto de dormir. Assim, Josabete, filha do rei Jorão, esposa do sacerdote Joiada, irmã de Ocosias, escondeu Jorão de Atalia, que não conseguiu matá-lo. Ele ficou com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia reinava na terra. Salmo 78. Escuta, povo meu, o ensinamento, presta ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas, decifrarei os enigmas dos tempos antigos. Aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o ocultaremos a seus filhos. Vamos contar à geração futura os louvores do Senhor e seus prodígios, as maravilhas que Ele realizou. Ele estabeleceu um decreto em Jacó, promulgou uma lei em Israel, mandou a nossos pais que a transmitissem a seus filhos, a fim de que a geração futura fique sabendo, os filhos que vão nascer. Eles se levantarão e a transmitirão a seus filhos, a fim de que ponham em Deus sua esperança. Não se esqueçam das obras de Deus e guardem seus mandamentos. Que não se tornem como seus pais,
uma geração rebelde e obstinada, geração que não firmou o coração e cujo espírito não foi leal a Deus. Os filhos de Efraim, valentes arqueiros, bateram em retirada no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se dos seus feitos e das maravilhas que tinha mostrado. De fato, diante de seus pais, ele fizera prodígios, na terra do Egito, no campo de Tanis. Dividiu o mar e os fez passar, e conteve as águas como num dique. Guiou-os de dia com a nuvem, e a noite toda com o clarão do fogo. Fendeu o rochedo no deserto, e deu-lhes água como de grande abismo. Fez brotar riachos do rochedo, e fez correr água como rios. Mas continuaram pecando contra ele, excitaram a ira do Altíssimo no deserto. Provocaram a Deus nos seus corações, exigindo comida para si mesmos. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É verdade que feriu a rocha e escorreu água, e as torrentes transbordaram. Poderá ele dar-nos pão também, ou preparar carne para o seu povo? Assim, quando o Senhor ouviu, ficou irado, e um fogo se acendeu contra Jacó, e a ira levantou-se contra Israel. Pois não acreditaram em Deus e não confiaram em seu socorro. Apesar de tudo, deu ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover sobre eles o maná para comerem e deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele enviou-lhes alimento em abundância. Fez soprar no céu o vento leste e trouxe, com seu poder, o vento sul. Fez chover sobre eles carne como poeira e pássaros como areia no mar. Eles caíram no meio de seu acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e se fartaram, tendo ele atendido ao seu desejo. Não tendo eles, porém, satisfeito o desejo, pois a comida estava ainda em sua boca, e a ira de Deus acendeu-se contra eles. Castigou com a morte os mais robustos, e abateu os melhores de Israel. Apesar de tudo, tornaram a pecar e não acreditaram nos seus prodígios. Por isso, consumiu seus dias como um sopro e seus anos com rapidez. Quando os ferira de morte, buscavam-no, convertendo-se, de madrugada vinham a ele. Então lembravam-se de que Deus é o seu rochedo, que o Deus Altíssimo é o seu Redentor. Adoravam-no com a sua boca, mas com a sua língua lhe mentiam. Seu coração não era reto para com ele, e não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, é misericordioso, perdoava a sua culpa e não o destruía. Muitas vezes conteve a sua ira, e não descarregou todo o seu furor. Recordou-se de que eles são carne, um sopro que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, excitaram-lhe a ira na solidão. E voltavam a tentar a Deus e a exasperar o Santo de Israel. Não se lembravam mais da sua mão no dia em que os resgatou do adversário, quando realizou no Egito os seus sinais, os seus prodígios no campo de Tanis. Ele transformou em sangue os seus rios e os seus riachos para que não pudessem beber. Enviou contra eles enxames de moscas que os picaram, rãs que os infestaram. Entregou sua colheita às larvas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu com o granizo as suas vinhas e os seus sicômoros com a geada. Entregou à saraiva seus animais, aos raios os seus rebanhos. Descarregou sobre eles o ardor da sua ira e indignação, a ameaça e a tribulação, uma invasão de mensageiros da desgraça. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte as suas almas, entregou a vida deles à peste. Feriu todo primogênito na terra do Egito, as primícias do vigor das tendas de Cã. Retirou como ovelhas a seu povo, guiando-os como um rebanho no deserto. Conduziu-os com segurança e não tiveram medo, enquanto o mar cobriu seus inimigos. Fê-los entrar nos confins do seu santuário, até o monte que a sua destra adquiriu. Expulsou diante deles as nações, desviou a terra com o cordel da herança, e fez com que nas suas tendas habitassem as tribos de Israel. Mas eles tentaram e provocaram de novo ao Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Voltaram atrás e foram infiéis, assim como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso.
Excitaram-no a ira nas suas colinas, e com seus ídolos provocaram-lhe o ciúme. Deus ouviu e enfureceu-se, e repudiou totalmente Israel. Abandonou a morada de Silo, a tenda onde habitava entre os homens, e entregou aos adversários a sua força, a sua formosura, nas mãos do inimigo. Deixou à mercê da espada o seu povo, exasperado contra a sua herança. O fogo devorou seus jovens, e suas virgens não tiveram canto nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não entoaram lamentações. Mas o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro dominado pelo vinho. E feriu seus adversários pelas costas, infligindo-lhes uma ignomínia eterna. Mas rejeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu, sim, a tribo de Judá, e o monte de Sião, que ele ama. Edificou seu santuário nas alturas, como a terra que ele estabeleceu para sempre. E escolheu Davi, seu servo, retirando-o dos apriscos das ovelhas, chamando-o da lida com as ovelhas mães, para que apacentasse Jacó, seu povo, e Israel, a sua herança. E apacentou-os com a integridade do seu coração, conduzindo-os com a prudência de suas mãos. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Na nossa leitura de hoje, na nossa escuta atenta, certamente, não é? Gostaria de começar aí pelo Salmo 78, que faz um memorial, vamos dizer assim, das pegadas de Deus na história. Então, Deus deixa as suas pegadas na história. Vamos para uma pergunta? Hoje, você e eu somos capazes também de ver, de enxergar as pegadas de Deus na história? Pois bem, assim nós vamos caminhando nesta peregrinação para Deus. O salmista aí no Salmo 78, ele então faz uma memória, uma compreensão da história. É um memorial, vamos dizer assim, para os esquecidos. Enquanto lá no livro das Crônicas nós estamos lendo a sucessão dos reis de Israel, seus pecados, seus pactos que são desaprovados por Deus, aqui o salmista nos traz à memória a ação de Deus. Literalmente as marcas, as pegadas de Deus. É possível ainda perceber que o Salmo narra mais os pecados do povo que as proezas de Deus. Em outras palavras, enquanto o povo peca ou acontece o pecado, parece haver da parte de Deus um silêncio, mas nesse sentido é um respeito à liberdade do homem, ainda que seja desde o erro. Então o Senhor que silencia enquanto o ser humano parece se afastar dele, é como se o silêncio de Deus quisesse também recuperar a sua aliança com cada um, com o ser humano, para depois então resgatá-lo novamente a partir do que vai dizer em cima do pecado que o ser humano comete. Nesse sentido, nós temos lá no livro dos Reis o pecado de Acabe. Ele era fiel ao Senhor, mas tolerava a propaganda aberta ao baalismo, ao Deus Baal. Respeitava a tradição de Israel e os direitos dos seus súditos, mas tolerou o falso testemunho e o assassinato ali de Nabote, o dono da vinha, que Acabe queria comprar, mas Nabote não quis vender. Então, ele se entristece, o rei afinal não pode tudo? É a pergunta de Jezabel, né? Você não pode tudo? Pois bem, a esposa, ela traz aí uma maldição, aquela maldição do pecado, né? Mulher estrangeira que havia começado seus estragos durante o reino de Salomão já. Continuou envenenando a monarquia, a mulher estrangeira que o rei desposava. Mas não é só isso, é também a visão de que o pecado entra no mundo, lembram? Eva, essa maldição, digamos assim, que está presente aí na figura feminina, né, desde a vida de Eva. Isso só será mudado na cultura judaica com a virgem que concebe da luz a um filho, essa que transforma toda a figura feminina, e essa leitura vai ser só no Novo Testamento. O fato é que a idolatria é a raiz de todos os pecados. Lembremos, né?
amar a Deus sobre todas as coisas. É lá o primeiro mandamento do Decálogo. E também ali o rei comete outros pecados, que é não matar, não cobiçar. São 2 preceitos do Decálogo que foram violados aí pelo rei. E ao final, então, do capítulo 21, nós vemos a penitência de Acabe, que consegue abrandar a sentença sem anulá-la totalmente, mas, de fato, o Senhor perdoa. Lembrem, aquela imagem da humilhação é quando a gente oferece a Deus aquilo que em nós se tornou ambíguo, né? É incapaz de frutificar. Pois bem, ele faz o seu jejum, e como vemos ali no texto, e o Senhor, que é fiel à sua aliança com o ser humano, então dá o dom, digamos, da continuidade na vida de Acabe. Seu reinado ainda continuará. Meu irmão, minha irmã, vamos para 2 pontos concretos. Memória da história, para perceber as marcas, as pegadas de Deus. Isso te ajuda, me ajuda, nos ajuda a reconhecer também as ambiguidades e pedir a Deus o dom do perdão. Então, façamos memória da história de Deus na nossa história e saibamos pedir o dom do perdão dos nossos pecados. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!